Boa noite, já estamos ao vivo nesta live hoje. E hoje essa live será compartilhada comigo, que sou Flávia Elaine, advogada, membro da Ressurgir Sergipe. E eu vou convidar aqui a doutora Mariana também, que é da Ressurgir, advogada também, colega militante dessa área. E hoje nós vamos falar sobre a pornografia de vingança. Então, só vou enviar aqui o convite para Mari. Olá! Como é que tá a imagem? Tudo bom? Tudo Como é que tá a bem? imagem? Tá certa? Não. Não, então Foi peraí, mais... deixa eu trocar aqui. Agora tá tudo certo? Agora tá tudo certo. Vamos botar aqui o negócio aqui. Agora vai, agora vai. Pronto. Agora vai. Vamos lá. Gente, boa noite. Mariana, eu já falei aqui sobre você, mas eu gostaria que você se apresentasse também. Tá tendo um retorno eco da minha voz? É só no meu ou vocês estão ouvindo também? Bom, enquanto a Mari retorna, que eu vou explicando para vocês que essa é uma sequência de lives aqui do Instituto Ressurgir. E quem não conhece ainda o Instituto Ressurgir, ele é um instituto que foi criado para a defesa dos direitos das mulheres, né, para o combate e defesa dos direitos das mulheres. E nesse instituto nós temos uma equipe multiprofissional e advogadas, psicólogos, assistente social, educador popular, enfim, diversas áreas presentes aqui no instituto. E são pessoas que estão militando de corpo e alma e principalmente, né, com o coração, com muita boa vontade de ajudar essas mulheres que estão em uma situação de violência. Eu acho que a Mariana está sem conexão, porque ela não está aparecendo aqui para mim. Estou tentando novamente. Enquanto isso, a gente vai fazendo essa introdução do Instituto Ressurgir. Então, você que ainda não conhece, sigam as redes sociais aqui do Instituto Ressurgir. Tem todos os contatos aqui também. Qualquer dúvida, vocês podem enviar um direct. Se vocês querem uma orientação também, podem entrar em contato. A equipe está aqui de braços abertos para ajudar vocês. Mari, você está ouvindo direitinho? Tava ouvindo tudo. Desculpa, é porque eu recebi uma ligação no meio aqui, deu um problema aqui no computador. Deixa eu só. Ixi. Deixa Bom, aqui só no mudo o e, celular. gente, e quem pode precisar dos serviços, né, do Ressurgir Sergipe? A princípio, todas as mulheres, qualquer mulher que esteja sendo vítima de violência de gênero, não só necessariamente a violência doméstica, mas qualquer tipo de violência de gênero, nós estamos aqui para auxiliar vocês, direcionar vocês dentro das nossas possibilidades. Mari, pode falar. Bom, agora eu vou conseguir me apresentar, né? Bom, para quem ainda não me conhece, eu me chamo Mariana Montalvão, como Flavinha, né? Como é que costuma se tratar mais informal. Ela já me apresentou, mas enfim, sou Mariana, sou um pouquinho gordinha, como vocês estão me vendo, cabelo cacheado, tô com uma blusa preta, um pouco social, né? E com as estrelinhas. Só a título de inclusão também, porque a gente precisa se lembrar que todos estão ouvindo a live, então a gente precisa também se apresentar de uma forma mais correta. E só pode concluir, Flavinha. Perfeito, Mariana, perfeito. Eu esqueci de fazer essa apresentação, mas para quem não pode ver, sou Flávia, eu tenho cabelo longo, escuro, estou usando um batom escuro também, que é uma marca registrada, geralmente em um tom vermelho, hoje está um pouco mais escuro. E eu estou com um lenço aqui de cor roxa, que é uma marca registrada do Instituto Ressurgir Sergipe. Bom, gente, então vamos seguir, né, Mari? Vamos entrar aqui no nosso assunto. E esse tema é um tema muito importante, chamado pornografia de vingança. E é um assunto que tem despertado a curiosidade de diversas pessoas e a preocupação também.
Eu estava recordando, né, hoje, quando eu fui preparar o roteiro para essa live, eu fui recordando de alguns casos em que eu já tive que auxiliar as vítimas. E eu recordei que aqui no estado de Sergipe, tem um índice de ocorrências nesse sentido muito grande nos interiores. Eu não sei se é superior aqui em Aracaju, eu não tenho essa estatística, essa métrica eu não tenho. Mas foi algo foram informações que chegou para mim, né? Em momentos em que eu estava naqueles interiores fazendo algum tipo de palestra. E sempre ao final dessas palestras, foi algo que me chamou a atenção, porque mais de um interior que eu fui, ao final, sempre chegava uma pessoa para me contar um caso de pornografia de vingança. E eles nem sabiam que isso era um crime, que existia esse nome, a pornografia de vingança. E o que é essa pornografia de vingança, né? A pornografia de vingança é quando você tem um relacionamento com alguém, e aí, através desse relacionamento, vocês geralmente trocam fotos íntimas, ou vídeos, ou você consente que o outro tire essas fotos, ou faça essas filmagens, ou simplesmente você não consente, mas o outro tem essas imagens, faz essas imagens sobre você, foto, faz vídeo, em poses sensuais, em momentos de nudez, e até no ato sexual. E no fim dessa relação, essa pessoa, que geralmente pode ser o homem ou pode ser a mulher, mas o índice de pessoas que cometem esse crime é muito maior para o público masculino, né? Geralmente os homens, eles cometem mais esse crime, as mulheres são muito mais vítimas nesse crime de pornografia de vingança. Então, assim, não é que não exista contra os homens, até existe. Agora, numa proporção muito menor. E as mulheres não. Com as mulheres acontece de forma muito expressiva. Isso, Tarsila. Geralmente fazem fotos escondidas também. E aí, ao final desse relacionamento, num ato de vingança mesmo, às vezes porque a mulher não quer reatar nessa relação, às vezes porque tem alguma chateação ali, e porque não concordava com o término, enfim, diversos fatores podem motivar ao autor, né, do delito, e então ele usa essas imagens e divulga essas imagens em rede social. E essas imagens acabam devastando a vítima, porque imagina nós temos aqui a Mariana, essa garota animada, essa garota alegre, e aí ao final de um relacionamento dela, alguém pega essas fotos, e às vezes nem é fotos dela mesmo, às vezes pegam a foto do rostinho dela, fazem a montagem em outro corpo, em posições diversas, e distribuem essas fotos por aí. Então, tudo isso pode acontecer também. E assim, quando isso acontece com as mulheres, isso acaba devastando a vida delas. Alguém falou aqui, ó. Elis, ó. E a vida deles não é tão afetada como a vida das mulheres que sofrem com isso. Exatamente. E por que será que a vida deles não é tão afetada? Querendo ou não, nós vivemos uma sociedade machista, nós vivemos em uma sociedade patriarcal, e nós vivemos em um local, em um país, em um ambiente que a cultura do estupro aqui no Brasil ainda é muito forte. Então, tudo isso é prejudicial para a imagem da mulher, porque afeta muito a mulher. Quando o homem tem suas fotos divulgadas, para ele é um prêmio, né? Para ele é um prêmio, porque ele se sente muito mais garanhão, ele se sente muito mais, assim... Você não vê até hoje, um homem não perdeu um emprego porque teve um nudes divulgado. Não, pelo contrário, ele às vezes, a depender da profissão dele, ele até melhora. Agora, quando é a mulher, e existem casos aqui bem emblemáticos no Brasil, existe o caso de uma colunista social e que ela teve um relacionamento de 4 anos e ao final desse relacionamento, esse ex-companheiro divulgou
fotos dela, fotos íntimas, fotos sensuais dela, fotos de nudez. Ela tinha um programa de TV e era colunista de um jornal. Então ele pegou, ele invadiu o e-mail dela também, invadiu todos os acessos virtuais dela e divulgou essas imagens. Imagina, para mais de 15 mil contatos. E qual foi a primeira consequência que ela sofreu? Ela foi demitida imediatamente de todos os empregos. Então, assim, imagina. E ela passou anos lutando contra toda essa violência que ela sofreu. E nada consegue reparar. Nada consegue reparar. Ela foi julgada, ela foi condenada, ela teve que sair da cidade que ela morava, ela saiu do país, o filho também. É uma violência que não atinge só a mulher, porque muitas vezes o autor desse crime, ele acaba afetando todo mundo. Então, olha, nesse caso concreto que eu trouxe, até para o filho dessa ex-companheira, ele entregou fotos dessa mulher, ele panfletou as imagens dessa mulher e distribuía nas ruas, no bairro que ela morava, na padaria que ela comprava o pão. Então, você imagine a situação que essa mulher ficou. Foi totalmente devastador, mas ela fez dessa dor uma motivação para lutar. E hoje ela tem até uma ONG que ela trata, ela cuida, né, e ajuda, e protege, estimula as vítimas desse tipo de pornografia de vingança a se empoderar e a lutar contra isso. Então, foi a história dela, apesar de sofrida, teve esse desfecho que ela usou da dor para ajudar outras pessoas. Flávia. Oi, pode falar. Flávia, qual é a ONG? Marias, eu acho que é Marias Virtual. Eu acho que é isso, Marias Virtual, uma coisa assim. É interessante também divulgar. Só fazendo um complemento do que você já vem falando, né? Como eu estava estudando também para poder vir conversar, estava vendo que é justamente essa mudança, sabe? Que antigamente tinha violência física. E hoje em dia, até mesmo por causa das leis protetivas, o que é que acontece? Já que eu não posso mais bater, porque eu vou para cadeia, então eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar na internet, porque aí fica um pouco mais difícil de descobrir. Então tem essa questão também, né? E aí tá se jogando na internet, né? Como uma forma de coação. Uhum. E a gente sabe existe uma modalidade. Eu tô lendo aqui. Eu pesquisei tudo aqui. Eu tô lendo os comentários aqui. E, assim, existe uma modalidade de extorsão, né? Que é quando você ameaça essa pessoa divulgar essas fotos, caso ela não te recompense de alguma forma, ou financeiramente, ou sexualmente, ou de qualquer outra forma. Exatamente. E isso é um tipo penal diferente, entendeu? A pornografia de vingança é outro. A pessoa não está pedindo nada em troca, ela simplesmente quer se vingar. Uhum. Na verdade, se a gente for parar para analisar, fazendo a grosso modo, né, como a gente pode falar assim, na verdade, o que ela quer afetar a honra. Sim. Da agredida. Né? Então, eu não vou dizer que ela não quer financeiramente, né? Mas que o que ela quer é afetar a honra. Por quê? Porque não tem mais a pessoa ao seu lado ou quer ter a qualquer custo. Então, vem muito essa questão. E aí a gente pode falar justamente sobre o sexting, né? Que é o sexo com o texto, né? Popular nudes, como a gente pode se dizer. Né? Que é normal entre casais, né? Às vezes manda uma foto e porque quer, manda, certo, com consentimento. Uhum. Agora, o que é que vai acontecer? Não tem o consentimento de passar, de repassar. Sim, exato. Olha, uma coisa que tem que ficar muito clara aqui.
todo mundo tem direito de fazer o que quiser com o seu corpo. Se você quer tirar fotos suas nua e você quer compartilhar isso com o seu companheiro, e vocês entram num acordo que aquilo é entre vocês, tudo bem. Claro que assim, um conselho que eu posso dar é cuidado, não confie. Mas assim, você tem o direito de fazê-lo. Agora, quando o outro não respeita a sua vontade, né? Ele simplesmente pega o que vocês compartilharam de forma íntima e que ali vocês combinaram que seria apenas entre vocês e compartilha com outras pessoas, isso ninguém tem que questionar a atitude de ter tirado uma foto e compartilhado essa foto com o companheiro, porque isso não é crime. Crime é você pegar essas fotos sem a anuência do outro e jogar simplesmente para o mundo. Isso é esse crime que nós temos que falar, é esse crime que nós temos que combater. Ó, o doutor Paulo Fernando colocou aqui: o companheiro que ameaça utilizar pornografia de vingança, ele responde criminalmente e civilmente? A vítima pode pedir indenização? Sim, pode sim. Olha, ele vai responder criminalmente e ele vai responder civilmente também. Agora, olha, eu vou dizer a vocês, esses casos de ação indenizatória, que é a ação civil, ela nem sempre, ela não vem assim, rápida, não. Esse caso que eu trouxe, dessa colunista social, tem mais de 12 anos o que aconteceu com ela. Até hoje ela não recebeu a indenização. Foi arbitrada uma indenização de R$30 mil para ela. Até hoje ela não recebeu um centavo. Então, assim, não compensa. Primeiro porque não compensa. Nada vai compensar tudo que ela já viveu. Ela teve que anular a vida dela. Ela teve que ir embora para um outro país. Então, não há dinheiro no mundo que pague isso. Sobre decisões judiciais, tem uma decisão que é justamente da terceira turma do STJ, que fala o seguinte: na exposição pornográfica não concedida, o fato de o rosto da vítima não estar evidenciado de maneira flagrante é irrelevante para a configuração dos danos morais. É irrelevante. Isso aí eu acho que é interessante, assim, só a coisa de informação, sabe? Para que a gente possa dizer que não está tão atrás, né? Não vai ser... Possa ser que não demore esses anos todos, como infelizmente aconteceu com a colunista, né, desse tempo para poder receber a indenização. Afinal de contas, a legislação está se modernizando, está melhorando em prol dos nossos direitos. Então, que eu penso é justamente nisso, que acho que é justamente nós é que temos que estar nessa melhoria e lutar por ela, né, nesse sentido. Você ia falar alguma coisa? Sim, eu estava aqui verificando os comentários. E a Tarsila fala o seguinte: eles estão variando as formas de violentar as mulheres, visto que a agressão física deixa vestígios e a pornografia de vingança dá a falsa sensação de anonimato. Sim, é uma forma de violência também, é uma forma de violência que a gente vai incluí-la ali junto da Lei Maria da Penha, porque muitas vezes é em decorrência de uma relação afetiva, né? E quanto à violência, é uma violência, inclusive, física, porque, olha, psicológica, né? Psicológica, moral. E a gente pode entender que é uma violência física também. Causa uma lesão corporal. Muitas mulheres que sofrem a pornografia de vingança, elas acabam tendo depressão, elas acabam desenvolvendo diversas síndromes. Muitas, elas cometem suicídio. Então, é inegável que há uma lesão entre essas mulheres. Há uma lesão corporal, porque elas atingem a nossa mente. E isso é uma lesão corporal. Então,
É uma forma de violência, sim. Você não vai ver os hematomas, mas você vai ver as consequências. E as consequências bem piores, né? Porque se ficar em um relacionamento por causa das ameaças, vou publicar a foto, né? Vou publicar o nudes que você me mandou, e aí tenho que ter relações com essa pessoa, além da violência emocional, vem a violência física, porque literalmente você não quer e tem que continuar, né? Então tem uma série que vai juntando. Isso, é isso mesmo. Existe, né, em alguns casos existe a ameaça, né? Olha, eu vou fazer, eu vou divulgar. Mas outros não. Simplesmente divulgam e pegam a vítima de surpresa. Então, assim, não há nenhum um padrão que a gente possa dizer, olha, geralmente é assim. Não tem. Ele pode anunciar que vai fazer e não fazer, e ele pode anunciar e fazer, e ele pode simplesmente nem anunciar e fazer já. Então, tem que ter cuidado. E outra, diante de uma situação dessa, por mais difícil que seja, não dá para recuar, precisa enfrentar isso. Flávia, é fácil enfrentar? Não, não é. Porque, primeiro que é doloroso, eu acredito que só quem passa é que vai saber exatamente o tamanho dessa dor, como é lidar com tudo isso. E outro problema, outro embate, é quando você tem que buscar a proteção do Estado. E aí você pode ser revitimizada. Porque em muitas. Eu já vi em diversas situações, quando você chega na delegacia. Pois é, eu tô achando também que esse áudio meu tá com retorno, mas ele só tá assim quando abre o áudio. Quando abre o vídeo com a Mariana. Quando tá sem o vídeo da Mari, o áudio tá perfeito. Eu acho que a Mari tá com mais de um aparelho aí. Não, eu acho que o problema, sabe qual é? É o escritório dele. Eu tô aqui na sala dele. E ele tá aí, né? Então é por isso, eles são com aparelhos próximos. Ele tá em casa, eu tô na sala dele e ele tá em casa. Deixa eu afastar mais aqui o computador. Mari, coloca o fone de ouvido se você tiver com fone aí. Isso, eu também acho que pode melhorar com fone. Eu estava usando aqui, eu até tirei porque achei que era o meu, mas não era. Eu acho que é o de Mari mesmo. Bom, enquanto a Mari se organiza aí, eu vou falando. Vai falando aí. Eu vou falando aqui. Me atrapalha um pouco esse retorno. Por isso que eu estou falando pausadamente, que é para não ficar enganchando tanto aqui. Então, gente, e aí quando você está diante de uma situação dessa, ou conhece alguém que está diante de uma situação dessa, o que é que você tem que fazer? Buscar uma orientação jurídica, primeiro passo. Buscar o apoio das pessoas que você conhece, das pessoas que você confia, porque não é fácil passar por tudo isso sozinha. Não vou romantizar dizendo que você tem que ir direto numa delegacia. Se você não tiver uma estrutura emocional fortalecida, você desiste na primeira pisada da delegacia. E então, se fortaleça, busque pessoas que estão dispostas a te apoiar. E, em seguida, podem buscar, ou vocês podem ir acompanhada de advogado ou não é uma condição. Se vocês tiverem a possibilidade de ir acompanhada de um advogado, é muito melhor, advogada ou advogado, é muito melhor. Mas não tendo, ou tendo, enfim, próximo passo é ir na delegacia, registrar uma ocorrência. Vocês podem ir na delegacia da mulher, registre essa ocorrência, e isso vai gerar um processo. Então, a partir daí, você pode pleitear diversas coisas aí, até uma medida protetiva também. E vai seguir o processo que a gente não tem nem noção de quanto tempo vai durar. Mas
Flávia, esse processo vai devolver a minha dignidade que foi devastada ao longo de tudo isso? Não. Mas vai te. Você não. Mesmo assim, a gente não pode desistir de lutar, né? A gente precisa mostrar para essas pessoas que existe uma consequência, que existe o rigor de uma lei, que existe o peso do Estado ali para fazer valer o nosso direito também, né? O nosso direito de existir, o nosso direito sobre o nosso corpo, enfim. Não podemos permitir que isso passe sem uma punição. Ó, o pai da Mari tá dando a maior dica aí pra ela. É porque ele é blogueirinho. Foi ele que comprou os negócios aqui todos. Vamos ler aqui. Se estiver usando preto microfone. Ó, quando o homem, o doutor Paulo Machado. Paulo, você tá onde, Paulo? Boa pergunta. Quem não tá nas lives do sábado, né? É, Paulo, quando o homem publica em rede social as fotos da mulher, tem como responsabilizar essas redes sociais, exemplos, o Facebook, Instagram. Geralmente, quando a mulher registra ocorrência, é diligenciado já que imediatamente eles retirem isso do ar, entendeu? Hoje, algumas redes sociais, elas fazem um filtro antes de publicar muitas coisas, né? Às vezes você publica e aí, em pouco tempo, quando eles percebem, né, que se trata de nudez ou de violência, eles retiram, mas não é imediato. Então, se for diligenciado que aquilo saia do ar e eles não retirarem, e aí pode gerar, sim, uma consequência para essas empresas. E aí é interessante a gente falar da lei de marco civil, né? Principalmente no artigo 21, que doutrina Uhum. essa questão. O Marcos, dá uma olhadinha lá no artigo 21, na lei 12.965 de 2014. Aí Olha, você aqui vai tirar essa sem dúvida. jur, tá falando, é coragem, é preciso coragem, pois é algo muito delicado, verdade, é bem delicado mesmo. E em alguns casos, desses que eu comentei logo no início, que eu ouvi os relatos que ocorreram aqui nos interiores de Sergipe, houve sim tentativas de suicídio, então assim, é muito delicado, muito. E isso acontece muito com adolescentes, por incrível que pareça. Eu A já ia entrar Tarsila falou aqui, ó, nesse se a tema. mulher não denuncia o agressor, fica impune e continuará a praticar o crime. Ah, uma peculiaridade dessa lei. Ó, a denúncia serve exatamente para coibir a prática. Essa lei, né, esse ato, esse tipo penal, qualquer pessoa pode denunciar também, assim, não é uma ação de iniciativa privada, embora isso gere uma discordância entre as doutrinas, porque tem doutrinadores que entendem que isso deveria ser uma decisão exclusivamente da vítima, porque realmente é algo de foro íntimo e que a pessoa pode não estar preparada para lidar com isso. Então, isso deveria ser uma decisão da vítima. Então, existe uma corrente que defende isso. Agora, tem outros, e a lei ela segue dessa forma, que não, que qualquer pessoa tem que indicar que ocorreu esse crime e o Estado tem que atuar. Ponto. Eu estou tentando ser muito clara e ter uma linguagem a mais simples possível para que todos possam entender, viu, gente? Então, caso vocês tenham alguma dificuldade, podem falar, Flávia, não entendi direito isso aí. Ô Flávia, e assim, é interessante a gente destacar que como ocorre muito com crianças e adolescentes, então a gente tem que ir pro ECA, Uhum. né? E não vai. E aí a gente precisa falar justamente que nos artigos. Cadê aqui? 241 e 241A.
Você pode pensar que vai na lei de pornografia de vingança, não. Já está tipificado, na verdade, como antes de pornografia mesmo, porque era menor de idade. Então Uhum. já vinha sido antes, desde antes. Tá ótimo, doutora, muito clara a sua explicação. Tacília falou. Uhum. Ótimo, gente, muito bom. Vocês têm mais alguma dúvida? Mari, ficou alguma dúvida sobre esse assunto? Não, não. Agora sim, é interessante falar também que quem republica, né, também Mas tem aí suas consequências. já não é pornografia de Mas é vingança, entendeu? interessante, As não é pessoas pornografia de podem até vingança. confundir, porque aqui hoje a gente está defendendo, né, a vítima que tem suas fotos compartilhadas. Mas olha, é importante a gente trazer isso para fazermos uma reflexão. Nós estamos aqui falando sobre as consequências da pornografia de vingança, mas nós também temos que nos colocar no lugar de qualquer pessoa que passe por isso. Quando você está aqui no seu WhatsApp ou em qualquer outra rede social, que de repente chega a foto vazada, ou de um famoso ou de um anônimo, qual é a sua conduta? Quando você A recebe minha, uma foto dessa? Eu quero saber a sua, Mariana, e eu quero saber de todo mundo que está assistindo aqui a gente também. sinceramente, quando eu abro, eu não repasso. Perfeito. Sinceramente. Olha, Porque eu vou Emily disse muito que nesse travou estado. aqui, então eu vou até repetir. Emily, nós estamos falando aqui, falamos sobre a pornografia de vingança e nós estamos trazendo agora um momento de reflexão. Quando essas imagens que são vazadas, nudes, de pessoas anônimas ou não, ou famosas, né, e chegam até você, qual é a sua conduta? Você repassa? Você apaga? A gente precisa refletir sobre isso. Porque, como eu disse anteriormente, nós vivemos em um país que nós temos uma cultura de estupro que é muito forte, então a gente naturaliza essa violência, que é uma violência, mas a gente não pode se excluir, se eximir de culpa, não. Recentemente vazou nudes do cantor Thiago York, né? E aí, como a maioria das pessoas aqui, eu tenho certeza que receberam. Eu não recebi, nem sabia desse fato. Mas olha, quando chega para você, aí você tem a opção, né, de apagar, de compartilhar e de Sim. repreender também. Hoje em dia, eu sempre, quando Aham. chega essas mensagens, eu sempre dou um alerta, gente, olha, não faça isso, não repasse isso. Isso é crime. E aí vou e faço a linha tia, né, tia chata, olha, vou lá e explico mesmo, porque eu me sinto responsável pelos meus amigos e de orientar. Então, quando você orienta a primeira vez, errou, tudo bem, nós vivemos num país que nos direciona, de fato, para tudo que violenta a uma mulher. Então, a gente está nesse processo de construção e desconstrução contínua. Então, na primeira vez, a gente vai e orienta. Agora, se você vê que as pessoas são reincidentes, né, nesse ato, poxa, fica difícil. Uma hora vai chegar, só vai restar a lei mesmo para vocês. Ó, Paulo perguntou se a gente conhece algum caso da mulher que publicou nudes do companheiro. Olha, a lei é para homens e mulheres, Paulo. Só que geralmente a maior parte dessas vítimas são as mulheres, assim, quase que 90% são mulheres. E não é que não exista o crime contra os homens, existe. Mas até as consequências desse crime contra os homens, ela é muito diferente. As mulheres são marginalizadas, as mulheres são condenadas. É, assim, é devastador. Para o homem, não. Depende, né? Pode até ser para o homem, vai depender de como vão explorar essa foto dele. Mas, assim, é muito diferente. Ó, também tá perguntando, também tá dizendo, a tenda vermelha, que é muito naturalizado mesmo.
Diversos sites de conteúdos pornográficos possuem áreas somente para esses tipos de vídeos, que comumente são chamados de caiu na net. Isso nós vivemos uma era de sexualização, assim, de naturalização, e assim, não só naturalização, né, mas assim, de direcionamento para um tipo de sexualização que é muito diferente do. Não sei, não, talvez diferente não seja a palavra, mas assim, é como se quisessem nos rotular ali dentro de um padrão também de sexualização, é sempre atrelado à violência. Tanto que assim, os adolescentes hoje eu vi que existe pesquisa que os adolescentes eles consomem muito esse conteúdo, esse que a Elis comentou aqui, né, desses sites, né? Então, os adolescentes têm um acesso muito frequente. E você vê, pela história, né, da nossa sexualização mesmo, nós somos direcionados a achar que o sexo tem que ser parecido com o que é praticado nos filmes. Então, só que o filme, ele é comercial. Então, é tanto que até dentro desses filmes houve uma mudança nos padrões, né? Em outras décadas eles tinham um perfil e ao longo do tempo eles foram entendendo que quanto mais violento aquilo ia ficando, mais vendia. Então, os adolescentes eles já começam a idealizar que uma relação sexual, por exemplo, ela tem que ser de determinada forma, enfim, nada daquilo foi naturalmente desenvolvido, e sim, muito disso foi orientado por essa cultura. Deixa eu olhar aqui as nossas interações. Olha, a Tarsila falando aqui. O mesmo acontece quando são piadas machistas, homofóbicas, racistas, e é verdade. A Emily. É como se tudo hoje em dia fosse normal, quando na verdade não é. Exato. É tão naturalizado que você conhece um homem hoje e ele já vem logo, manda nudes. A Martinha maravilhosa. Já tive uma cliente que encontrou nudes dela, onde ela mesma enviava da casa do casal para os aplicativos de relacionamento. Onde ele mesmo. Ele era o companheiro ou ex-companheiro, é? A Tarsila falou aqui. A mulher sempre figura como objeto para o sexo, exato. Sim, Emily aqui falando aí, não só os adolescentes, né, Flávia? Os homens maduros também super sexualizam o ato e transformam a gente numa atriz pornô. Nada contra essas atrizes, mas ninguém pode generalizar. Sim, Emily, não estou excluindo os homens maduros, não. Eu só estou trazendo, na verdade, como um alerta. Quando os adolescentes despertam, né, para a sexualidade, para o sexo e tal, eles já têm esse direcionamento. Então, eles já iniciam a vida sexual orientados por isso, né, por uma visão violenta, por uma visão machista. E isso eles vão levando para essa fase adulta, madura. Que o homem é quem manda, né? Pronto, perfeito, Janderson. Na realidade, no Brasil não temos dentro das escolas aula de educação sexual e muitos homens acreditam que as mulheres devem ser tratadas de forma que se passa nos vídeos. Pronto, era aí que eu queria chegar com esse discurso, Janderson. Perfeito. É justamente isso, como faz falta. E a gente até hoje tem que estar discutindo se tem que ter, se não tem que ter, mas, nossa, só não enxerga quem não quer. A necessidade de discutirmos isso nas escolas. As crianças precisam entender sobre educação sexual. E isso faz a diferença, desperta a criança, o adolescente, né? Na verdade, o adolescente para o mundo, né? Para o que é de verdade, e não o que é orientado de forma direcionada. Martinha, agora entendi. O próprio marido enviava nudes dele mesmo. Nossa.
Isso, Janderson. Aí muitas mulheres, elas nunca sequer são tratadas ou levadas em consideração. Se é bom, se é prazeroso, é verdade. Infelizmente, essas coisas acontecem, mas depende da gente também mudar essa realidade, né? Mudarmos essa cultura. Ó, então as mulheres criadas no Brasil não sabem nem sequer mais quais os pontos prazerosos, ou que de fato elas gostam ou não. E olha, a gente descobrir faz toda a diferença, hein? A Paula Fernanda, pequenas mudanças de hábitos. Como repassar conteúdo impróprio, pôr em prática as falas bonitinhas postadas. Poxa, perfeito, Nanda, perfeito, perfeito. É justamente isso que nós temos que nos preocupar, sabe? Adaptar nossa linguagem e cada vez mais compartilhar esses conhecimentos, porque hoje a gente que trabalha muito com essas vítimas, nós ouvimos esses relatos, né, de, nossa, eu até tal ponto, até não sei quando, eu nunca ia imaginar que isso era uma violência, eu achei que era natural, eu achei que eu tive culpa, porque as mulheres são culpadas o tempo inteiro, inclusive quando elas são vítimas, e então isso é terrível. Olha, uma pergunta aqui de Sinju. A contribuição da mídia nessa banalização do sexo também pode ser levada em conta diante desse cenário de tantos casos de crimes, de pornografia, de revanche. Sim, a contribuição da mídia, sim. Mari, vai fazendo as suas intervenções. Eu vou deixar você aí, você tá indo muito bem. Não, mas eu não tô sozinha. Vamos aqui interagir, amiga. Pode ir. Na hora que eu vou falar, você já falou? Oh, meu Deus. Você é mais completa, né? Tem que Não. praticar sororidade, né? Você já falou. Vá, jogue duro aí. Fica à vontade. Não, fica à vontade, fica à vontade. Você sabe como é que eu amo essas lives, né? Você gosta mais, então fica à vontade. Não, mas ó, só acrescentando, né, o que Flavinha falou, sobre a questão da mídia, né? O poder da mídia a gente sabe que é um poder muito, muito intenso, né? Essa comunicação em massa. Então a gente tem que, acho que a gente precisa também ter muito cuidado, sabe? O que é que a gente vai colocar para assistir, o que é que a gente vai ver até mesmo com os adolescentes, o que é que eles estão vendo, né? O que é que está incentivando. Então acho que é muito interessante também a gente começar a observar essas coisas, porque a gente vai conseguindo mudar um pouco. Você que vai resolver da noite para o dia, mas assim, a gente pode conseguir ir mudando, porque só vende um programa de televisão que é assistido. Uhum. Então, se é assistido é porque está tendo. Então, se nós que queremos mudar não assistirmos, não vai ter o porquê estar lá. Isso. Ó, até o Dr. Paulo falou aqui o seguinte: homens, alguns anos atrás, tinham conhecimento sobre sexo nos filmes pornográficos e casas noturnas com profissionais do sexo. A aula de educação sexual sempre foi um tabu nas famílias brasileiras. Ainda é, né? Estamos num processo de evolução aí, mas assim, eu ainda considero um processo lento. Estamos melhorando e eu acredito que assim, a casa tem que ser um ambiente de discussão, sim, e a escola também, sem dúvida. O Marta falou aqui um questionamento muito interessante, que fala justamente sobre a sexualização dos corpos femininos quanto às sambistas. Uhum. Né? E principalmente quanto às negras. Né? Porque se a gente for ver o que é que acontece, colocam as negras, né, para As serem mulheres negras, por sexualizadas. serem sexualizam ainda mais os corpos negros, né? Sejam mulheres e homens também. Olha, o Mas, doutor assim, Paulo quer no caso, saber como da Mariana. Você fala com seus filhos ou sobrinhos sobre sexo? E aí, veja Mariana? bem, é bem complicado, porque eu não tenho, assim, eu não posso dizer com filhas e sobrinhas, né? Porque tem idade de idade. Eu tenho uma sobrinha que já tem 18 anos, mas ela não mora aqui, ela mora lá na Europa.
Belinha, ela mora lá na França, então não tenho muito. Luaninha, às vezes eu converso, que Uhum. já tem uma certa idade. Eu acho que a gente também precisa respeitar a idade e como é que você vai conversar. Sim, tem que ser Porque uma não é linguagem simplesmente acessível conversa. e compatível, um texto compatível, né, para a Sim, idade. sim, porque eu acho que tem que ser muito, muito aberto. E aí eu vou até pedir permissão. Acho que minha mãe deve estar na live, deixa eu só ver aqui. Meu pai, eu lembro que ele estava. Não, mas, enfim, meu pai pode dizer, pode concordar, mas lá em casa a gente sempre teve uma conversa muito aberta. Ó, você quer sair? Você saia nesse tipo de ambiente, acontece isso e isso, assim, assim, assado. Então, assim, isso ajuda, sabe? A você justamente não romantizar muito. Então, acho que Uhum. é muito interessante essa conversa mais aberta em casa. É isso mesmo. Eu Bom, acredito gente, que eu tenha respondido. sim, eu acho que ele Eu entendeu, acredito que tenha sim. respondido um pouquinho a mais, né? Olha, a nossa live já está terminando aqui pelo tempo, pelo horário. Nós temos pouco tempo aqui. E aí eu quero deixar aqui alguns minutos para a Mari fazer as considerações finais dela. Na verdade, eu tenho só uma frase para para falar com vocês que eu acredito que muita gente já conhece, né? Que é o seguinte: que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância, de Simone de Beauvoir. Então, assim, vamos nos libertar. Claro que cada um à sua maneira, cada um da maneira que achar que deve, respeitando com certeza o próximo, né? Mas eu acho que é muito interessante a gente, além de pregar, a gente seguir. É só essa questão. É isso. Muito obrigada, Flavinha, faça Mariana. aí suas considerações Gente, eu finais. gostaria de agradecer a todas e todos que estão aqui assistindo essa live, que participaram, que contribuíram com o debate. É um tema muito instigante e é um tema que a gente tem como correlacionar com diversos outros temas, que talvez em outras lives a gente até possa fazer isso. O importante é que a gente nunca deixe de discutir, que a gente nunca deixe de abordar temas importantes e sensíveis para toda a sociedade, né? E a gente vê o quanto isso tem acontecido, não só em Sergipe. Sergipe está muito perto aqui, a gente tem como falar de casos que a gente já ouviu, mas isso tem acontecido em todo o Brasil, isso acontece no mundo. E é o nosso papel de lutar por isso, de ajudar essas vítimas, né? De empoderar essas pessoas para que elas busquem esse auxílio, né? Busquem o apoio do Estado e se fortaleçam para encarar essa luta que não é uma luta rápida, né? Não vai ser uma luta indolor, não. A gente sabe que o processo é doloroso, mas nós estamos aqui para ajudar vocês no que for possível. E aí E eu faço uma ressalva. reforçando. E aí eu faço só uma ressalva na fala de Flavinha. O apoio psicológico é muito importante, Sim, tá? O profissional, eu acho que assim, que a gente sempre, quando nós fazemos nossos atendimentos, a primeira coisa que a gente fala é, você já está sendo acompanhado por um profissional da psicologia, porque isso é de extrema fundamental, importância. fundamental. Inclusive, eu quero saudar aqui a nossa psicóloga maravilhosa, a doutora Paula Fernanda. É. Nós temos uma Paula Fernanda e temos um Paulo Fernando nessa live hoje aqui. Rapaz, estamos muito bem prestigiadas, viu? Pois é. E que é a nossa psicóloga no Instituto Ressurgir. E é minha amiga de infância, inclusive. Então, Legal, legal. é, eu quero só agradecer, finalizaremos essa live agradecendo a presença de todos e a participação e informando também, né, que vocês podem procurar o Instituto Ressurgir. Nós no início já falamos, no início da live nós já falamos quais as atividades que o Instituto Ressurgir oferece. Então nós estamos aqui oferecendo direcionamento para as mulheres e qualquer tipo de mulher que seja vítima de violência, qualquer tipo de violência também. E então nós estamos aqui para acolher
e de orientar essas mulheres. Olha aí a Gente, reunião de gratidão Paula mais e uma Paulo. vez, viu? Galera, gratidão mais uma vez pelo momento que estamos passando aqui. E para quem puder, ah, partilhar essa semente com diálogos, com discussões. Paulo, você também que é pai, começar a conversar ainda mais com seus filhos, né? Que eu sei que você é um paizão, sempre aberto ao diálogo, então conversar ainda mais, principalmente sobre esses assuntos, que eu tenho certeza que, como você é um antimachista, seus filhos poderão também ser antimachistas. Né? Eu acho que é a vida que segue, né? Aos pouquinhos que a gente vai seguindo, vai caminhando nessa luta. É isso mesmo. Bom, gente, ó, fiquem com Deus. Na próxima semana, continua essa sequência de lives aqui do Instituto Ressurgir. Fiquem ligados, compartilhem, a live ficará salva. Então, depois vocês encaminhem para o máximo de pessoas que vocês puderem, tá? E Bye, bye. curtam o Instagram do Instituto. Isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.